Boa noite. Eu sou Patrícia Cobra Vivas. Estamos fazendo uma live hoje com mais uma das professoras que comporá a equipe da segunda formação do método Cabeça do Dragão. E hoje eu recebo com muita alegria minha amiga Gil Tomé, que nós vamos dar o módulo de Ordens da Ajuda juntas na formação. A Gil foi agrônoma e de agrônoma ela se tornou educadora sistêmica, fez formação em constelação estrutural, constelação organizacional e nos conhecemos então fugiu, da Brigitte Petit de Ribes e temos a maestria em novas constelações. Então, estou aguardando a Gil entrar. Nós vamos trazer um pouco do que o Hellinger traz, nós vamos contar um pouco da história da Gil. Ela é uma paulista e que viveu muito tempo no Mato Grosso e nós estamos recebendo Gil. Olá! Ei, Tudo bem? tô bem sim, e você, como que tá? Tô bem. Aqui tá friozinho, mas tá bom. Hum, Então, bem-vinda. É uma Obrigada. alegria te ter nessa equipe, é uma alegria você ter aceitado o convite de dar um dos módulos, né, darmos juntas um dos módulos da formação do método Cabeça do Dragão. E eu quero saber um pouco de ti, para a gente contar um pouquinho de ti antes da gente falar um pouco das ordens da ajuda, né, dos caminhos que o Hellinger nos convidou e que são imprescindíveis para qualquer terapeuta, mas também são imprescindíveis para nós na vida, né, de modo geral. Né? Assim, se cada um de nós seguisse isso, a gente estaria em outros lugares e podemos estar em outros lugares nas nossas relações pessoais ou profissionais. Né? Então, eu estava contando exatamente agora que você é uma paulista e que morou muito tempo no Mato Grosso, né? E que foi agrônoma e se tornou consteladora. Eu fui dentista e me tornei consteladora e assim a vida foi dando novos caminhos, né? Então, eu queria saber um pouquinho quem é a Gilmara Tomé, né? Que foi agrônoma e o que eu acho que é muito legal contar e eu também talvez saber um pouco mais, eu acho que eu até sei, mas saber um pouco mais, como é que foi essa mudança dessa mulher, dessa jovem agrônoma e buscar esse caminho terapêutico, buscar esse caminho das constelações, como foi? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, eu tô tão feliz de estar nessa equipe aí, nessa formação. Primeiro eu quero contar para as pessoas que a gente se conheceu lá na Brigitte e aí eu fui Aham, fazer o workshop Cabeça do Dragão em Brasília contigo, lembra? aham, sim. E aí eu gostei Com a tanto organização do Léo. e aí eu gostei tanto do trabalho que eu acabei te levando 2 vezes para Cuiabá, né? Uhum. Para você dar workshop lá. Então, assim, estou muito feliz de estar junto agora também. E eu estou muito feliz de você ter aceitado mesmo esse convite, que é uma alegria. É que a gente tem que contar que quando a gente está junto, a gente é muito. A gente já é meio um pouco divertida, mas juntas a gente é mais, né? A gente ri muito e a gente pode chorar junto e rir junto da mesma proporção, né? Então a gente é muito bom nisso. A gente potencializa a risada quando a gente está junto, Potencializa. né? Bom, Patrícia, você começou falando então que eu sou daqui do estado de São Paulo. Hoje eu estou morando em São Paulo e eu acabei passando também pelo Paraná na época da faculdade de agronomia. Morei 8 anos no Paraná. E depois, quando eu me formei, em dezembro de 94, eu só passei o final de ano na praia, lá no litoral catarinense, peguei as malas e fui para o Mato Grosso. E no Mato Grosso eu fiquei quase 20 anos trabalhando como agrônoma. Você está me ouvindo bem? Eu estou sem fone, mas está Estou tranquilo te o ouvindo som? bem. Tá. Estou te ouvindo bem.
E aí eu fui para o Mato Grosso, fui morar em Tangará da Serra, que é uma cidade no interior, e lá eu trabalhei quase 20 anos, então, em empresas familiares. E no meio desse trabalho como agrônomo, eu acabei saindo em alguns trechos, porque a gente teve uma falência, enfim, né? Meu pai tinha várias empresas, eu acabei trabalhando em algumas empresas, e aí teve uma época que a gente teve uma quebra financeira e eu precisei trabalhar de vendedora de imóveis, enfim, tem uma outra parte da agronomia que ficou de lado nessa época. E aí, quando os meninos eram pequenos, eu acho que devia ser em 2002, 2004, mais ou menos nessa época, alguém me falou do trabalho da Márcia Gregório, lá em Cuiabá, e a Márcia estava indo para Tangará, nessa cidade onde eu morava, para apresentar a constelação. A Márcia é astróloga também, enfim. É E astróloga e consteladora. eu fui conhecer o trabalho dela nesse tal workshop de constelação. E eu detestei as constelações. E eu falei que não era mais para ninguém me convidar, porque eu achei aquilo tudo sem sentido, né? Eu com a minha cabeça cartesiana, de engenheira, né? Então, eu olhei para É um aquilo. absurdo. É um absurdo, exatamente. Foi mais ou menos nesse tipo, né? E aí eu já estava com uma sensação de que eu não queria ficar na agronomia, mas eu não entendia muito bem qual era o meu lugar ali e o que, que eu estava fazendo ali como agrônomo. E aí até que eu falei, bom, terapia convencional eu tinha tentado fazer, não me adaptei, falei, eu vou tentar essa tal da constelação. E aí, coincidentemente, a Márcia estava de novo em Tangará e eu acabei fazendo uma constelação para mim, para uma pergunta minha, né, que eu queria entender. E ali fez todo sentido para mim o porquê que eu tinha feito toda essa trajetória dentro da agronomia. E aí eu comecei a me encantar com o trabalho da constelação e comecei a auxiliar a Márcia na agenda dela. Então, eu comecei a fazer a agenda da Márcia. E ela pedia para eu organizar alguns workshops, ela acabou trazendo algumas pessoas que faziam trabalho de xamanismo também lá para o Mato Grosso, a gente ia para a Chapada dos Guimarães, enfim. E aí, nessa época, eu ainda trabalhava como agrônoma, mas eu ficava mais na cidade nessa época do que propriamente na fazenda, porque os meninos estavam em idade já entrando para a escola, enfim. E aí, uma amiga minha falou: Olha, tem então um curso em São Paulo de pedagogia sistêmica. A cada 2 meses, um módulo, dá bem para você fazer, por que que você não vai? Que é a Giane, né? Aí eu falei: eu não sei, eu acho que vou experimentar, vou fazer um módulo. Se eu não gostar, eu não volto. E aí, eis-me aqui, né? Fui e me apaixonei. Passei pela pedagogia sistêmica e depois fui fazer as formações em constelações, depois fui para as constelações estruturais, organizacionais. Aí fui para as novas constelações, que foi quando eu te conheci, que foi na primeira turma da Brigitte aqui no Brasil. E aí a transição, Patrícia, da saída da agronomia para trabalhar com constelação mesmo, ela levou quase 8 anos. Então foi um tempo, né? Porque eu não tinha a segurança de ficar ali trabalhando só com terapias, né? E aí depois eu recebi o convite para fazer um trabalho em parceria lá em Cuiabá, que era para ajudar a organizar numa formação. E aí eu fui, acabei trabalhando quase 2 anos, indo e vindo de Cuiabá para Tangará, e quando os meninos estavam na idade de ensino médio, eu falei, não, agora eu vou. Porque aí também os meninos já podiam ter mais acesso a escolas melhores lá na capital, e a gente acabou indo. E aí agora os dois ficaram em Cuiabá e eu vim para São Paulo para poder trabalhar aqui também, né? Então essa foi a trajetória da agrônoma para a constelação. E a tua mudança para aí te pegou bem no momento da pandemia, né? Você fez a mudança e a pandemia chegou, né? Foi em dezembro de 2019 que eu tomei a decisão de vir, no início na verdade foi depois do módulo do Dan e da Emily. Nós levamos o casal Dan e Emily para Cuiabá para poder dar um workshop para casais, né? E aí no final do workshop, logo depois do final do workshop, eu tomei a decisão então de vir embora para São Paulo. E aí eu vim para cá, comecei a procurar lugar para morar, enfim,
E aí a pandemia começou. E aí eu retraí, voltei para Cuiabá, fiquei uns 6 meses em Cuiabá. Falei, bom, essa pandemia pode durar 1 ano, pode durar 2, 3, eu não vou ficar parada. Vou continuar o que eu tenho que fazer, tomando os cuidados, enfim, mas eu vou seguir adiante. E aí eu vim em agosto e fiquei morando em Airbnb até mais ou menos novembro, porque eu fiquei experimentando algumas regiões que eu tinha vontade de morar e queria ver como é que era ficar ali, né? E aí decidi o lugar onde eu ia ficar, e aí em janeiro eu vim de mudança mesmo. Aí eu vim de mala e cuia para São Paulo. E nesse período, se eu entendo bem, você escreveu um livro junto com outras pessoas. Foi, nesse período que eu fiquei lá em... Posso mostrar? Claro, Tá por vendo lá? favor. É práticas Então, sistêmicas na solução de conflitos. Foi. Eu recebi o convite no início do ano passado para fazer um capítulo desse livro. É um livro de ah, coautoria. E o livro ele fala de como que quais são as aplicações práticas do conteúdo sistêmico, principalmente na área do judiciário, né? Então, como eu tinha aquele trabalho que eu fiz no Tribunal de Justiça do Mato Grosso com constelações, nós tínhamos a doutora Jaqueline Cheruli, junto com a desembargadora Clarice Claudino, elas desenvolveram as oficinas de direito sistêmico no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E eu trabalhei em parceria com o Instituto Oca nessas constelações, então os juízes solicitavam os workshops de constelações para os uhum, processos que eles separavam, e aí nós éramos em 3 consteladoras. E aí a gente, de acordo com a agenda de cada uma, a gente se designava cada uma para uma cidade e a gente ia para fazer um workshop de constelação com os processos que estavam separados lá. E antes disso, o Dr. Jamilson Haddad, que é um juiz da primeira vara de violência doméstica lá de Cuiabá, ele veio conhecer meu trabalho. Aí um dia ele perguntou para mim, isso foi no início de 2016, foi acho que fevereiro de 2016. Ele uhum. participou de um trabalho comigo, ele falou assim, Gil, será que tem como a gente levar esse trabalho sistêmico para dentro da violência doméstica para auxiliar as mulheres? E eu falei, não sei, mas a gente pode testar. E aí, né, tomando toda essa coragem do meu pai e da minha mãe, porque os dois são desbravadores, né? Falei, vamos lá desbravar esse negócio e ver se funciona ou não. Claro que tinha toda a experiência do SAMI já se falava em direito sistêmico nessa Uhum, época, né? uhum, E eu falei, bom, então a gente vai experimentar. E aí eu e o Jamilson começamos com essas oficinas para mulheres que tinham um processo dentro da vara onde ele trabalha, para trazer para elas consciência do ciclo da violência, para essa questão uhum, ancestral, né, de uhum, lealdade às mulheres da minha família que também sofreram algum tipo de violência. E aí nós começamos esses encontros. No início eu fazia constelações com elas, mas aí como era um período assim de 2 horas e meia, 3 horas, a gente achou melhor fazer a prática dos exercícios sistêmicos. E uhum, aí esse livro aqui, então, que eu estou de coautor, eu conto um pouco dessa experiência minha, de 2016 até 2019, na prática. Então, eu conto a aplicação de alguns exercícios que eu fiz com as mulheres e o uhum. resultado que a gente teve lá. Ah, que bacana. E aí, os coautores também contam suas experiências na área de direito sistêmico. Isso. Aí tem aqui advogados, a desembargadora Clarice, que é a que desenvolveu junto com a doutora Uhum, Jaqueline Cheruli, ela também tem um capítulo. Tem uma outra juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que é a Tatiane Colombo, que também tem um capítulo onde ela fala da aplicação dos princípios sistêmicos como juíza. Enfim, são pessoas da área do direito e pessoas da área de constelação e uhum, descrevem como que elas aplicam esse conhecimento dentro da área uhum. jurídica. Que legal. Depois, Hum. se as pessoas quiserem saber, elas podem encontrar no teu Insta, né? No meu Instagram elas podem entrar em contato direto comigo ou também no site da editora Líder, que é o nome da editora do Uhum. livro. Ou na Ah, Amazon. Na legal. Amazon também está à venda Também o tem. livro. Aham.
E você agora está trabalhando com constelação somente online? Ou você está fazendo trabalho presencial também? Não, Patrícia, nesse período de pandemia aqui em São Paulo, o atendimento só está acontecendo online. Eu estou fazendo atendimento individual e aqueles Uhum, encontros que eu faço só para mulheres, são encontros mensais, uma vez por mês. Então, uhum, tudo isso acontecendo de forma online. uhum. Agora eu não estou me arriscando a fazer presencial ainda. É, ainda, né? Não Ainda. tem, não dá, né? E é interessante porque enquanto você falava da tua experiência, na verdade, o tema que eu te convidei a dar comigo é as ordens da ajuda. E, na Aham. verdade, para você ter feito esse trabalho, você exercitou muito isso, porque muitas dessas histórias são histórias difíceis e que uma das ordens da ajuda é honrar o destino do outro, né? E realmente, às vezes, é muito difícil, né? A gente está experimentando um tanto disso nessa pandemia, com tantas pessoas com tantas perdas, com tantas dificuldades, e é um desafio, né? Como é que foi isso? Já entrando um pouco no tema das ordens da ajuda, como é que foi isso para ti? Porque honrar o destino do outro nesses desafios, nesses destinos tão difíceis, muitas vezes, ainda mais tendo histórias, né, familiares semelhantes, muitas vezes também. Como é que foi isso para ti? Como é que você vê que pode ter sido, né, dentro do teu projeto? Para chegar até esse trabalho com as vítimas de violência doméstica, teve Uhum, dois trabalhos anteriores que eu fiz, Patrícia, que eu acho que assim me deram base, né, me deram força para chegar nesse lugar com as vítimas de violência doméstica. O uhum, primeiro foi um trabalho que eu fiz na cadeia municipal de Tangará da Serra com os agentes penitenciários. Então, eu fiz um trabalho de quase um ano com eles, porque uhum, a diretora da cadeia me chamou e ela falou assim, Gil, os agentes, eles reclamam assim, que tem muita coisa sendo oferecida para as reeducandas, mas uhum, eles não têm nada para eles uhum. suportarem emocionalmente. Nada, não é que o Estado, o próprio município não ofereça esse tipo de trabalho, oferece. Mas ele falou a quantidade de coisas que a população vem, a igreja, entidades Projeto. sociais, fazem projetos com as presidiárias e com os presidiários, Uhum, é muito grande perto daquilo que se oferece para os agentes. E os agentes uhum, estão numa situação arriscadíssima. Então, uhum, eu fui fazendo um trabalho com eles dentro da cadeia municipal para e mostrando para eles qual era o lugar deles. Então, eu comecei trabalhando com as ordens do amor ali dentro dessa uhum, cadeia, né? E uhum, tendo esse contato direto também com as pessoas que estavam ali presas. Depois, o Jamilson me chamou em Cuiabá para ir fazer um workshop de constelação com um grupo de mulheres assassinas, que era um grupo de 10 mulheres, e ele queria que eu fizesse constelação, em algum sentido, no sentido, quer dizer, de trazer algum alívio para elas, de trazer uhum, algum alívio em relação àquilo que elas tinham feito, né? uhum, uhum, E aí eu fui fazer esse trabalho com elas, e isso também acabou me dando um pouco mais de força para depois fazer esse trabalho contínuo lá dentro do Tribunal de Justiça. Então, quando eu uhum, cheguei nesse grupo de mulheres, a primeira coisa que impacta é essa posição de vítima, né? uhum, E aí, como você falou, nas ordens da ajuda do Bert, existe uma tendência da gente se aliar com as vítimas. Então, em uhum, caso de violência, em caso de abuso ou estupro, em caso de racismos, enfim, né? A gente sempre tende a se aliar com a vítima. E aí, nesse sentido, a gente e exclui. rechaçar o perpetrador, né? Ah, desculpa. Pode ir falando junto, Patrícia. E aí, então, assim, a primeira coisa que eu percebi ali foi, muitas vezes eu fiquei numa posição de não fazer nada, mas mantendo ali meu estado de presença e mantendo no meu campo de visão o agressor. Uhum, Então, ele não estava ali presente na sala com a gente fazendo o trabalho. Quem uhum, estava eram essas mulheres. uhum, Mas o tempo todo, enquanto elas estavam falando a respeito do que elas tinham vivenciado,
Então eu estava com o meu coração ligado aos agressores. É isso que eu ia complementar, que a gente precisa trazer esses que são os perpetradores, os agressores para o coração, né? Como Uhum. muitas vezes, quando a vítima traz uma história, quer seja um filho falando, ah, meu pai fez, minha mãe fez, o meu irmão fez, eu sou vítima dessa família, a gente incluir os pais, incluir a família, né? Incluir os irmãos, que às vezes são os ditos perpetradores, né? No coração, né? Isso é um aprendizado das constelações, que é algo desafiador, mas é muito lindo, né? Que, na verdade, eu sempre digo que as ordens da ajuda não deveriam estar só nas constelações. Elas servem para todo tipo de trabalho terapêutico e toda a área de pessoas que trabalham com saúde, principalmente, com cura, né? Porque assim, muitas vezes a gente quer tirar a pessoa desse destino, né? E não é esse nosso papel, Até né? porque, dentro do papel da ajuda, a gente ajuda, em certo sentido, significa a gente levantar, Uhum. criar uma ambiência para o outro se erguer. E muitas vezes o criar essa ambiência é não fazer, mas confiar que o outro tem a força suficiente para se erguer sozinho, né? E isso E serve que para não tanta seja no coisa, nosso né? tempo, e que não seja no nosso tempo, mas que seja no tempo dele, né? Na possibilidade que ele tem. E muitas vezes a gente quer tirar e quer resolver pela pessoa. E quando eu faço isso, ao invés de empoderá-lo e fortalecê-lo, eu tiro a força, né? E uma das ordens da ajuda, né? Muitas vezes aquele que a gente enxerga como necessitado, como uma pessoa que precisa da minha Uhum. ajuda, ele permite que eu o ajude porque ele está vendo o meu desespero, ele está vendo o meu incômodo, o meu desconforto de ver ele passar por aquela situação. Então, quem acaba sendo o ajudante é quem eu enxerguei como um necessitado, né? É uma arrogância, assim. É uma arrogância, né? E a gente não se dá conta do tamanho da arrogância, querer salvar, porque é uma tentativa de salvar, de tirar o outro daquela dor, de tirar o outro daquele destino, e é de uma arrogância gigante. E eu acho assim, essa máxima que muitas vezes essa frase que a gente usa, eu renuncio a te salvar, ela deve ser usada em muitos momentos da nossa vida, né? Quando a gente quer tirar um filho do destino, um filho adulto do destino, não um filho criança, adolescente, mas um filho adulto do destino dele, uma amiga, né? Um cliente, né? Porque isso, as ordens da ajuda servem para todas as áreas. Esse eu renuncio a te salvar é profundamente liberador, tanto para nós quanto para quem é o liberado, né? Porque aí eu trago força para ele. E é uma postura humilde, né? Se eu Uhum. renuncio. Isso é humildade. Isso é humildade. E uma das coisas também que eu acho, assim, maravilhoso dessas ordens da ajuda trazidas pelo Bert é essa questão de o que é adequado, qual é a Uhum. postura, o que é necessário fazer no lugar da ajuda, né? O que realmente o outro. Será que o outro, primeiro, né? Será que o outro precisa realmente da minha ajuda? Ou ele só precisa de um Uhum. tempo para ele poder se reerguer, Uhum. né? Uhum. É, ele vem pedir a minha ajuda e será que eu estou em condições de ajudar? Será que eu tenho para Uhum. dar aquilo que ele me pede, Uhum. aquilo que ele necessita? Então, a ajuda, ela é esse trabalho completamente humilde, né, Patrícia? Uhum. É muito Uhum. humilde a ajuda. Se a gente não estiver nesse lugar, a gente se prejudica e prejudica o outro profundamente, né? Porque Porque veja, assim como nas ordens do amor, a gente tem efeitos na vida da gente quando a gente uhum. desrespeita a Uhum. ordem, o equilíbrio entre o dar e o tomar, a gente Uhum. também Aqui também. a gente também tem consequências quando a gente desrespeita as ordens da ajuda, né? Uhum. Uhum. E o Bert fala no livro As Ordens do Ajuda, né, no livro dele, que ajudar é uma arte que precisa ser aprendida. Uhum. Não é uma coisa que a gente realmente nasce sabendo, né? Ou Uhum. melhor, a gente até Uhum. nasce sabendo, mas aí a gente vai se socializando e vai perdendo essa Uhum. capacidade, né?
Então, isso que É você que eu acho fala. que isso é muito, muito importante o que você disse, linkando, porque assim, o Beto foi um mestre realmente. Eu realmente reconheço, né? Tive a oportunidade de estar na presença dele algumas vezes. Ele realmente era um mestre. E ele tinha uma profunda humildade. O Bert sempre pôde dizer, olha, o que eu dizia não tá, não é isso, né? Tem algo novo aqui, tem mais aqui. E ele trazia e dizia, olha, aqui, tanto que ele se negou muito, durante muitos anos a escrever, né? Porque ele queria trazer, porque ele via que aquilo era um movimento em expansão, né? Vivo. E, vivo, né? E para as ordens da ajuda, o que ele traz, essas formas que a gente tem de compreender, de intuir, de entrar em sintonia com o outro, realmente, mesmo que o outro precisa mesmo da minha ajuda, e qual é essa ajuda adequada, né? Eu preciso estar conectada com essa pessoa. Eu preciso ter um olhar profundo, uma percepção, uma observação, que é isso que a gente vai desenvolvendo ao longo dos trabalhos de formações que a gente faz, né? E ter esse olhar amplo e pequeno, do detalhe do grande, né? Com as pessoas. E essa sintonia. Ele realmente precisa de mim, né? O quanto é ele mesmo pedindo ajuda, eu estou disponível, posso dar, né? Porque essa coisa, eu só posso dar o que eu tenho, eu não posso dar diferente, né? Você só pode me dar o que você tem, né? Então, E, eu, eu vejo que, só concluindo assim, eu vejo que o Beth trouxe isso a partir desse lugar de compreensão profunda que ele tinha mesmo e desse lugar humilde, que é uma maestria enorme, que requer um movimento de vida, né? É a vida inteira, todo dia, né? e que muitas vezes era confundido com dureza, né, Patrícia? Porque Uhum, quantas vezes eu também tive a oportunidade de estar com ele aqui em São Paulo 2 vezes, e eu vi a pessoa ir até ele, sentar do lado dele e pedir ajuda, e ele falar: volta e senta no teu lugar, e eu me recuso a uhum, te ajudar, né? uhum, uhum, E isso é o arquétipo da ajuda, como ele coloca no livro, né? Que é uhum, aquela. Quando ele fala do arquétipo da ajuda, é tão lindo que ele fala que o arquétipo é a mesma imagem da mãe cuidando do filho, da mãe e do pai, né? Mas principalmente da mãe, que é a primeira pessoa com quem a gente aprende sobre a arte de uhum, ajudar. E aí os filhos são pequenos, então eu estou ali completamente disponível para as necessidades do filho, claro, quando possível, né? uhum, E, e aí, conforme esse filho, então, ele começa a crescer, o que que esses pais começam a fazer? A dizer não, a colocar uhum, limites, né? uhum, Agora você é capaz de arrumar sua cama sozinho, agora você é capaz de ganhar o seu dinheiro sozinho, agora você é capaz. Não. E aí o que que o filho fica? Com raiva. uhum, Mas é nesse movimento que ele vai buscar o que ele precisa e ele cresce, né? uhum. E vai poder lidar com as frustrações da vida mais tarde de uma forma inteira madura, né? E o Bert fazia isso nos seminários, né? O cliente às vezes sentava, pedia ajuda, ele Uhum, falava: Não, eu não vou atender você, pode voltar para o teu lugar. E às uhum. vezes as pessoas que estavam ali sentadas do meu lado falavam: Nossa! Nossa, 1.500 pessoas assistindo e você levar uma chocolatada dessa. Eu nunca nem ousei levantar a mãozinha para falar, eu quero. Né? E era isso, né? Porque ele estava confiando completamente naquele momento na força daquela pessoa de resolver o problema dela sozinha. E que com esse não dele era a forma que ele estava dando realmente força a ela, né? Uhum. Isso é... E é isso, essa percepção de campo que o Bert tinha, que a pessoa, ele mesmo dizendo, né? Ele dizia, a pessoa senta e de repente eu paro e escuto. Às vezes ele nem olhava para a pessoa. A pessoa chegava, sentava e ele em silêncio, né? E é essa conexão profunda, essa sintonia, o que essa pessoa necessita. Né? A Brigitte de vez em quando faz umas dessas com a gente também, né? Ela No, o primeiro módulo da Brigitte eu passei um carão. eu também. Eu fui perguntar algo para ela sobre os irmãos, né? Ela perguntou, falou, é um dos seus irmãos? Eu falei, é. É mais velho ou mais novo? Eu falei, mais velho.
Aí, aí, naquele momento, eu já entendi que não era para eu fazer nada, que eu não precisava ajudar, porque meus irmãos têm força de fazer o que eles precisam fazer, e que o meu lugar é de caçula, né? Estava lá bem enxerida, com uma boa caçula enxerida, querendo cuidar do maior. Exatamente. E outra coisa, Patrícia, que eu lembrei, muitas vezes também eu cheguei a ver as pessoas indo sentar do lado do Bert e ele ainda estava processando o que tinha acontecido no último atendimento, e ele estava de olho fechado, e a pessoa sentava do lado dele e começava a falar o que ela queria dele, qual era a ajuda que ela estava precisando. E ele, como, né, assim, um excelente ajudador, né, excelente ajudante, ele só fazia assim com a mão para a pessoa para sinalizar que ele ainda não estava pronto. Então, naquele momento, ele não tinha para dar o que a pessoa estava pedindo, ele precisava se recompor, ele precisava se preparar, ele precisava entrar em conexão com aquela pessoa que estava sentada do lado dele. Então, esse impulso que a gente tem no momento em que alguém pede ajuda para a gente, então é um momento da gente, pera, eu estou com o impulso de ajudar, mas deixa eu dar um passo para trás, deixa eu, né, voltar para o meu lugar e fazer aquelas perguntinhas básicas. Eu posso ajudar? Eu tenho para dar o que o outro está pedindo? Necessita. É adequado? Essa pessoa tem uma hierarquia acima ou abaixo de mim? Se é uma hierarquia acima, então vamos olhar para isso com um pouco mais de calma. É meu pai, é minha mãe, né? É uma ajuda humilde ou é uma ajuda arrogante, Arrogante. né? E aí uma terceira pergunta também a gente pode fazer, né? O outro realmente necessita disso? Ou ele é o eterno recebedor, né? Recebedor que quer e quer que todos deem e não quer fazer a mudança. Então, muitas vezes a pessoa só quer receber e não assumir a responsabilidade, né? E uma das coisas importantes é isso. Eu só posso ajudar um adulto. O adulto faz a escolha. Eu só posso ter uma das ordens da ajuda é essa, né? De adulto para adulto. Se eu estou no lugar, se o cliente está no lugar, nesse lugar infantil que só quer receber, que só quer receber, que só quer que eu dê, só quer mamar, né? E continua, ele não tem força para fazer a mudança. E se eu continuo dando, eu continuo alimentando esse lugar nele. Porque a única pessoa, a única parte nossa que de fato pode fazer a mudança é desse lugar do adulto, de um lugar maduro, que escolhe assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Isso é muito importante. Tanto no Pathway, que a gente tem essa máxima, né, de você ser responsável pelo seu destino, pela sua vida, quanto nas constelações a gente vê isso. Enquanto a gente está na nossa criança fiel a esse campo, né, carregando questões do passado, né, por amor, por um amor arcaico, a gente não tem força para a vida. E não é dessa criança que ela vai fazer a escolha, é o adulto. Né? Então, muitas vezes a pessoa acha que constelar vai e resolve tudo. Ah, mas não resolveu. Primeiro tem um tempo, e outro que tem essa autorresponsabilização. Né? Assim, eu escolho a vida, eu escolho o presente. Tá? E é só desse lugar que eu posso fazer diferente. Né? E parar de querer que você me salve e realmente eu fazer a escolha. Né? Essa mulher que eu já sou, uma anciã já. E isso que você falou me fez lembrar de uma cliente que eu atendi, e ela disse no final do atendimento: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. E eu falei para ela: tá tudo certo, né? E eu encontrei ela, acho que uns 2 ou 3 anos depois, Patrícia, e ela falou assim: Gil, eu falei para você naquele dia no final da constelação que eu não ia fazer o que eu tinha visto na constelação, mas eu já tinha visto. E uma vez que eu vi o que eu precisava fazer, eu não conseguia mais ficar na postura anterior. E aí, quando alguém me pedia ajuda, porque ela veio justamente falar dessa questão de ajuda, que ela não conseguia dizer não para os pais, ela não conseguia colocar limite. E os pais vinham e exigiam, e exigiam, e exigiam dela, né?
E ela falou assim, mas depois que eu já tinha visto o que eu vi na constelação, eu falei que eu Não não tinha ia mais mudar, mas retorno. não tinha mais como, sabe? Eu Não tem mais fazia e me retorno. senti, quando eu atendia os pedidos de ajuda dos meus pais, eu me sentia pesada, eu me sentia sobrecarregada, e eu sabia de onde era isso. E ela Uhum. falou, então, é complicado, né? Falei, ser adulto é assim, porque é onde a gente assume as responsabilidades, assume as Uhum. consequências das escolhas que a gente está fazendo, né, Patrícia? Não tem Uhum. como ser É verdade. diferente. É isso, Não né? tem, não tem. E é muito interessante porque assim essa ajuda humilde, né? Porque todo o nosso serviço, e é uma das ordens da ajuda também, é estar a serviço da reconciliação, né? De reconciliar as polaridades, da reconciliação do sistema que a gente está servindo nesse momento. E é lindo ver, né? E é lindo ver como as coisas vão se encaixando e vão se movendo, né? E sendo como a tua cliente falou, as coisas vão sendo mostradas, é como vai tirando um véu dos olhos da pessoa e ela vai podendo ver. E a consciência de que nós, como ajudantes, estamos nesse lugar a serviço da reconciliação, né? Então, de alguma forma, nós também estamos a serviço do nosso sistema e da nossa própria história, servindo, né? Mas também requer esse lugar humilde. Né? Que é isso? Você dizendo as assassinas e né, as mulheres assassinas que você trabalhou, elas também estavam a serviço daqueles campos, tanto daquelas pessoas que elas mataram, quanto do próprio sistema. Né? E essa reconciliação que a gente faz, o que eu sempre digo assim, nas constelações, uma das coisas mais lindas é esse lugar que não há julgamento. Tudo, de alguma forma, está a serviço da vida. Tá? Então, o que a gente contribui para o outro, ele desvelar o olhar, como você disse para a tua cliente, né? Eu vi, e aí depois que eu vi, não tinha mais saída, né? Então, assim, essa contribuição de tirar o outro daquela cegueira e desvelar é uma tarefa linda, né? Uhum. Muito rica para nós e também que requer humildade para não Nesse, mudar esse, né? nesse trabalho que eu te contei que eu fiz lá no Presídio Feminino em Cuiabá, foi até interessante porque quando nós falamos que a gente ia fazer esse workshop de constelação lá dentro do presídio, então algumas pessoas se interessaram em assistir. Então veio um antropólogo da Universidade Federal do Mato Grosso, veio uma jornalista, Que legal. veio uma assistente social, vieram várias pessoas de áreas diferentes que elas queriam assistir e entender como é que era esse trabalho. E, e aí, uma das constelações que foi talvez a que mais me marcou, eu perguntei para a mulher do que se tratava o tema, né? O que que ela queria trabalhar naquele workshop de constelação, o que estava difícil para ela carregar dentro do coração dela, né? O que estava pesando. E ela falou para mim a minha relação com a minha mãe. Então, muitas pessoas imaginavam ali no círculo que elas queriam trabalhar a questão do assassinato, né? De quem elas Uhum, teriam uhum, matado. E ela uhum, falou para mim, não, eu quero trabalhar a minha questão com a minha mãe. E eu falei, então vamos olhar para isso. E aí, durante a constelação, então, a gente foi sabendo que o pai dela tinha sido assassinado numa briga de bar. O pai dela tinha bebido junto com um amigo, que era o melhor amigo de trabalho, amigo de anos. E aí, no meio da discussão, os dois estavam bêbados e um esfaqueou o outro. E uau. aí o pai dela assassinou esse melhor amigo. E aí o pai conseguiu restabelecer a saúde e foi preso. Só que ela era pequenininha e a mãe não dizia para ela o que tinha acontecido com o pai. Ai, teu pai não presta, teu pai é um homem que fez uma coisa muito feia, teu pai, né, é um monstro, teu pai isso, teu pai aquilo, e ela não tinha acesso a esse pai, não ficou, né, não sabia o que tinha acontecido com o pai.
E aí, quando ela estava já com 8 anos, isso aconteceu, ela me contou que tinha acontecido quando ela tinha acho que uns 3 ou 4 aninhos, aí com 8, alguém da família contou para ela que esse pai tinha matado alguém que estava preso e ela pedia para a mãe, eu quero ir na cadeia, eu quero ir na cadeia visitar meu pai, e a mãe não deixava, porque dizia que aquilo não era ambiente para criança. Então a mãe estava ali no papel de proteger a criança daquele Uhum. ambiente. Só que aí, quando ela tinha 12 anos, o pai foi assassinado dentro do presídio, Patrícia. E aí, de Não fato, ela teve o nunca pai. viu o pai. E aí, no meio da constelação, então, eu perguntei, a gente estava lá com os representantes do pai, da mãe dela, né? Eram pessoas que a gente estava colocando ali, que representava a mãe, outra que representava o pai. E aí ela foi entendendo a raiva que ela sentia da mãe dela, que era essa proibição da mãe de ter deixado ela ir ver o pai antes dele ter falecido. E aí eu perguntei para ela, falei, o que te trouxe até aqui? Porque até então eu estava trabalhando com elas, mas eu não sabia que elas estavam presas pelo crime de assassinato. Depois que eu Uhum. soube que eram assassinas, né? E aí eu falei, o que te trouxe até aqui? Ela falou, na cadeia? Eu falei, ela falou, eu vim encontrar meu pai. E aí, uma pessoa que fazia um trabalho com ela dentro da cadeia, uma psicóloga, olhou para mim e falou: ela é esquizofrênica, ela não bate muito bem da cabeça. Eu falei: ela bate super bem da cabeça, ela sabe exatamente o que Seja, ela falou. Né? Ela veio uhum. aqui realmente para fazer esse encontro com o pai dela. Então, ela acabou Uhum. sendo como papai, né? Sendo uma Eu faço assassina. como você. Poderia ter sido uma escritora, poderia ter sido uma Uhum. professora como o papai, poderia ter sido uma empresária como o papai, mas foi uma assassina como o papai. São esses os Como, a destinos exclu... que a gente como tem. isso, e como muito provavelmente o assassinato do pai e do amigo também foram excluídos, né? Ela Uhum. só podia se tornar assassina, só podia. Nessa reconciliação, nessa necessidade de incluir esse amigo assassino, de incluir o pai que também tinha essa história, ela se torna uma e vai encontrar com ele lá naquele lugar. E, Adivinha o destino. e eu contei tudo isso porque aí no final, depois que já tinha terminado, algumas pessoas me acompanharam até a saída lá do presídio. E a jornalista, ela perguntou assim para mim, aí, conforme foram acontecendo os outros trabalhos, eu olhava para ela, né? Depois que terminou a constelação dela e eu comecei a atender outras pessoas, eu olhava para ela e via ela visivelmente relaxada. A expressão do rosto dela tinha relaxado. Ela estava calma, sentada ali assistindo todo o trabalho. E aí no final, então, quando eu estava indo embora, teve uma jornalista que me acompanhou até o carro, ela falou assim: "Mas você acha que você ajudou ela? Porque ela não olhou para o assassinato, ela não olhou para a vítima, ela não olhou para aquilo que ela deveria ter olhado. Aí eu falei para ela, eu fiz aquilo que era o essencial para ela naquele momento. Uhum. Se o essencial para ela era olhar para a mãe e entender essa raiva que ela sentia da mãe, você viu a expressão do rosto dela? Ela falou, eu vi, ela estava tranquila. Eu falei, é isso é ajudar. Isso é ajudar. Não é com intenção, Trouxe paz para ela. Uhum. as pessoas ali poderiam ter a intenção de que ela trabalhasse um determinado tema que era o assassinato Uhum. que ela tinha cometido, mas não Uhum. era isso que era essencial para ela. Eu acho super interessante trazer, assim, nesse momento, para a história da cabeça do dragão, porque a gente tem um mapa astrológico. Eu tenho um mapa astrológico das pessoas que vão participar do trabalho. E se eu quiser seguir algumas coisas que estão no mapa, eu posso seguir. Só que aí é com intenção. E o que a gente faz na cabeça do dragão é deixar que o campo mostre, não é o mapa que mostra, é o campo que mostra o que é importante. Né? O campo é aquelas pessoas representando os planetas que vão trazer essas informações do sistema. Né? Então, assim, é bem interessante isso que você está trazendo, porque assim, eu preciso soltar de intenção. Ah, mas eu quero que a pessoa veja isso. Não é para ele. Para ela, o mais importante é olhar a mãe. Era a origem de tudo, é a reconciliação dela com a mãe. E soltar desse ódio trouxe paz para ela, né? Nessa mudança de fisionomia. Ai, lindo, que história linda. Que linda. E, e você falou do mapa, eu lembrei do workshop que eu participei contigo, do meu mapa, né? Lá em Brasília. Aham, E aham.
E eu também comecei o trabalho, eu falei, nossa, aquele Saturno retrógrado lá na casa Você tal. conhecia teu mapa, né? Eu falei, aquele lá vai aparecer na minha constelação, isso vai ser trabalhado. Que nada, veio minha mãe e meu pai, assim, com uma força incrível. E eu trabalhei, que não deixava de ser o trabalho do Saturno, que eu tenho Saturno na 7, né? Assim, sim. E aí eu falei, nossa, olha só, né? Foi um trabalho, assim, tão profundo e tão amoroso, tão... me liberou de alguns sentimentos, algumas coisas assim que eu nem imaginava que aquilo estava ali presente, né? Então foi assim de uma doçura a tua condução, Patrícia. Foi uma coisa assim que eu me lembro até hoje, o solzinho batendo no meu rosto lá na sala da casa do Léo, lá em Brasília, e a Uhum. gente e você conduzindo a constelação e eu ali no meio e falando, nossa, gente, que trabalho lindo, só pensar isso. Muito lindo isso que você E eu criou, super honrada Patrícia. de você estar lá. Foi uma delícia de receber e depois levar para Cuiabá, né? Foi muito Nossa, bom. é muito bom. Foi muito bom. Então, querida, a gente já está indo para a reta final, né? Uhum. Era para a gente dar uma pincelada nas ordens da ajuda e aí com tua experiência, os teus exemplos, certamente isso ficou muito, muito registrado num nível mais profundo para as pessoas. Que mensagem você pode deixar e deseja deixar para as pessoas hoje? Claro que a gente está convidando, essas lives são um convite para virem fazer a formação da cabeça do dragão, né? Experimentar os workshops e fazer a formação. Mas que mensagem você deixa? Na verdade, eu sempre quando pergunto isso ao final, falo, meu Deus, a própria live toda já foi, a pessoa já trouxe várias mensagens como você hoje aqui. Mas o que você gostaria de deixar para a gente encerrar essa live? Ai, Patrícia, a questão das ordens da ajuda, eu acho um trabalho tão é, prático do Bert, né? Então, assim, eu acho que como palavra final eu deixo esse convite mesmo para as pessoas descobrirem que ordens são essas, porque como ele diz no livro dele, as ordens da ajuda é uma arte a ser aprendida, né? E exercitada. Então, é algo que, mesmo que as pessoas que não queiram trabalhar com constelação, elas não queiram se profissionalizar nisso, né? Elas podem fazer Uhum, formações para uhum. entender o que são essas ordens da ajuda, elas podem comprar o livro do Bert para entender o que são Você essas pode até ordens. vir comprar o livro, pode até vir fazer um módulo isolado, né, também. Ah, isso eu não sabia aí, ó. Já Uhum. estou Pode fazer um descobrindo. módulo isolado. Então, se alguém quiser fazer o módulo Ordens da Ajuda para descobrir de que forma, quais são os passos, né? Porque as ordens da ajuda, ela tem uns passos para a gente poder ir pisando, para poder ajudar o outro numa postura respeitosa e respeitando a gente também nesse processo, né? Uhum, Então, uhum, acho que deixar esse convite para as pessoas poderem descobrir que ordens são essas, que passos são uhum, esses, para. Tem até um poema que ele começa o livro, Patrícia, que ele fala assim que o sábio que encontra sabedoria, ele não encontra porque ele estava buscando, ele encontra porque ele cresceu. uhum. E eu acho tão lindo esse poema dele. É perfeito, Eu acho que é isso. é perfeito, é isso. Querida, muito, muito grata. Estamos juntas na caminhada, né? Muito, muito grata por você estar junta, né, nessa formação. O teu módulo só é o ano que vem, né? Porque é o Ah, terceiro fala a módulo. data para deixar aqui na live para as pessoas saberem. Não, a data que vai iniciar a formação é 15 de outubro, com o módulo de astrologia. Tem um módulo introdutório para quem não fez a cabeça do dragão, então, e tem ou já fez e tem dúvida se participa da formação ou não, então tem um módulo introdutório que é separado da formação, não é uma exigência. O único pré-requisito é que as pessoas tenham feito a cabeça do dragão, quer seja individual ou em grupo, esse é um pré-requisito. E o teu módulo, se não me engano, é fevereiro, né? Mas agora eu não tenho a data certa, assim, de cabeça, Eu sei que é o tá? Mas terceiro, né?
é o terceiro módulo, que isso foi uma das coisas que eu entendi na outra formação, eu coloquei como quinto módulo. E eu entendi que as ordens da ajuda são absolutamente essenciais, fundamentais para toda a preparação, porque a gente já começa no teu módulo com a prática supervisionada. Então, a gente começa já com as ordens da ajuda e a prática supervisionada já junto a formação inteira, que é exatamente para as pessoas terem esse preparo vivencial e desenvolver essa percepção, essa intuição, essa sintonia, desenvolver esse olhar de observador que nós somos como consteladores, né? Do micro e do macro, de poder compreender o que a gente está vendo, né? Então, isso é muito importante. O Bert até dizia, não estou dizendo que a gente não deva estudar, mas o Bert dizia que a gente não aprende constelação em livro, né? Porque, assim, exige a compreensão teórica, sim, mas você precisa realmente ampliar a tua percepção. Então, a gente vai começar, o teu módulo vai ser o terceiro, então é o primeiro módulo de 2022, né? Não, porque agora, nesse tempo, Eu te realmente entendo. tem que pensar um pouquinho. Eu te entendo. 2022, então, e já nesse módulo começamos a prática supervisionada. Então, que a formação praticamente toda, 10 módulos vão ser online Uhum. e 4 módulos presenciais. Mas o seu, infelizmente, eu não vou te ter aqui, vai ser online também. Você vai estar em São Paulo e eu aqui. Então, vamos lá. Querida, muito grata por estar junto, muito grata a todos que estiveram e que estarão aqui. E assim, nós vamos tendo esse mês ainda várias lives com vários todos os professores e supervisores que vão participar do módulo da formação como um todo. Tá? Sucesso. Beijo, obrigada, sucesso para todos. Beijo, Um boa beijo. noite a todos. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.